A paz, igreja. Nós estamos muito honrados, eu e o Josi, de estarmos aqui hoje. É uma grande honra, um privilégio poder trazer a palavra do Senhor. Acho que não tem honra maior do que estar no altar, né, falando da palavra de Deus. E a gente está muito feliz. Quero agradecer ao pastor Kleber, pastor Adete, por confiarem e acreditarem em nós, desde lá de 2000. Nunca desistiram de nós. Muito obrigado, pastor. E a gente também vem debaixo da bênção dos nossos pastores, a Nina e o Jeder, né? E também trazendo um abraço deles para vocês. Estão lá no culto em Sapiranga também. E nós amamos muito essa igreja. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. E ainda só quero falar do Ministério de Dança também para as meninas, que estava lindo. Vocês são uma bênção, eu amo cada uma. Foi demais essa dança. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. O tema dessa noite, né? A gente sempre gosta de dar um norte. É o eterno vê o coração. Eu estava ali antes, durante o louvor das Luzes das Nações, um louvor muito precioso, né? E tem uma parte do louvor que diz que é para o Senhor abrir os nossos olhos, né? E aí, interessante, quando eu estava cantando essa parte, eu estava de olhos abertos. E quando eu fui cantar essa parte da música, abre os meus olhos, eu fechei os meus olhos. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração durante o louvor que com Deus as coisas são diferentes. Nós somos diferentes de Deus. Porque, por exemplo, quando nós queremos ver o sobrenatural de Deus, geralmente nós fechamos os olhos para orar, para buscar Deus, para que a gente consiga focar no Senhor. No natural, para a gente enxergar, a gente tem que abrir, né? Se a gente não abrir, a gente não consegue ver. E com Deus as coisas são diferentes. E eu quero justamente meditar hoje no texto de 1 Samuel 16, você pode ir abrindo a sua Bíblia. E esse texto mostra e prova mais uma vez para a gente que Deus vê as coisas diferentes de como nós vemos. Abre em 1 Samuel 16, nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Nós não vamos ler depois muitos versículos, eu vou citar alguns, mas esse texto nós vamos ler porque ele é a base dessa palavra, dessa ministração hoje. 1 Samuel 16, a partir do versículo 1, diz assim: Samuel é enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim também fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu:
ainda falta o mais moço, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que texto, que história linda essa, né? Da unção de Davi. Mas, antes disso tudo acontecer, havia um outro rei, que era Saul. Foi o primeiro rei de Israel. O rei Saul também foi ungido, escolhido pelo Senhor. Mas nos capítulos anteriores, se você puder durante a semana ler para conhecer um pouco da história, fala que o rei Saul, ele era um rei também escolhido pelo Senhor, mas ele começou em função de querer o poder, de ter o poder e não perder esse poder, não perder o reinado. Ele começou a fazer as coisas segundo a vontade dele. O rei Saul, ele começou a fazer as coisas do jeito que ele queria fazer, e não de acordo com aquilo que o Senhor queria que fosse feito. Uns capítulos antes, ali no capítulo 15, fala que Saul desobedeceu, né? E Deus rejeitou aquilo. Ele fez como ele queria e não como o Senhor queria. E por isso, Deus chamou o profeta Samuel e disse, tu vai ungir um novo rei. Mas agora nós vamos entrar para a questão de como Deus vê diferente da gente. O texto que nós lemos dizia que entrava um filho, né? Um dos filhos de Jessé entrou, e aí Deus falava para o profeta, não é esse. Entrava outro, ele olhou, achou, né, alto, eu acho que esse aí vai ser o rei. E Deus dizia, não é esse. E aí ele falou para o profeta, não atentes para a aparência, porque esse eu rejeitei, esse não vai ser o rei de Israel. E ali no versículo 7 fala, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vamos falar juntos em voz alta? O Senhor vê o... E agora vamos pôr a mão. Quando fala coração, coloca a mão assim no teu peito, tá? Fala bem alto. O Senhor vê o... Amém. Deus vê diferente de nós. E a primeira pergunta que eu quero fazer para nós hoje é como nós vemos as pessoas? Como nós temos olhado para as pessoas? Quando nós pensamos assim, nas escolhas que elas fazem, e essas escolhas são diferentes das que nós faríamos. Com qual olhar, com qual sentimento, com qual reação você tem olhado para as pessoas? Na sua forma de vestir, quando a pessoa tem um jeito diferente de falar, de agir. Talvez se ela não está com uma roupa muito combinando, muito da moda. Como é que tu olha? Como que internamente você tem olhado para as pessoas? Quando você encontra com alguém que tem uma fé diferente da sua, como que você olha para essa pessoa? Nas atitudes, nas decisões, diante de circunstâncias, talvez eu faria de tal jeito, aquela pessoa decidiu de tal forma. Como que você vê quando é diferente da sua opinião? Como que nós olhamos para as pessoas de uma forma geral no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro da igreja, na nossa casa, na família, na rua, numa situação, né, uma pessoa que cruza com a gente na calçada, ou um mendigo sentado no chão. Como? Qual que é a reação dentro do seu coração? Começa a pensar nisso. Como que você tem olhado? Será que nós atentamos mais para a aparência, para as diferenças? Ou a gente consegue olhar para aquela pessoa e acreditar que ela tem um potencial? Como que você tem feito isso? Como você tem olhado para os seus discípulos? Deus vê diferente do que nós vemos, né? Muitas vezes nós vemos as limitações das pessoas, as fraquezas delas, as diferenças, né?
Eu estava pensando, reparando esses dias assim, em algumas situações, e às vezes até uma pessoa que fala ri meio alto, né? A gente tem uma irmã, uma bênção lá em Sapiranga, ontem foi o chá de panela dela, ela vai casar, e ela ri muito alto, né? A risada dela contagia. E às vezes até essas coisas irritam outras pessoas, porque é diferente, né? Ou quando a pessoa é muito intensa, quando ela é intensa com Deus, quando ela louva, às vezes você se sente até meio incomodado, né? Está até tirando meu espaço aqui na igreja para louvar. Como é que será que a gente reage com essas diferenças? Como que é dentro do seu coração, na sua mente, quando acontecem coisas diferentes do que você imaginaria ou faria? Porque nós somos criados pelo mesmo Pai, né? Fomos criados por Ele. Nós, o ser humano, ele na estrutura parece igual, mas nós somos muito diferentes um do outro. E cada um tem as suas lutas pessoais, né? Como diria a Marcela Thaís, né? A pastora Dete esteve no congresso lá, todo mundo chora, todo mundo erra, todo mundo tem as suas próprias guerras, né? Diz o louvor. Então, nós somos diferentes. E como nós temos olhado para o nosso próximo, para quem está perto de nós? Eu quero que a gente possa meditar nisso. Mas também quero fazer uma pergunta para você, como você se vê? Como você se vê? Você. Agora é você com você, sabe? Primeiro é eu com o meu próximo, agora é você com você. Como que você se vê? Eu acredito que existam, no geral, duas formas da gente se enxergar. Uma delas é nós nos vermos como uma pessoa vítima. Eu não consigo, né? Eu não posso fazer porque eu não tenho. Eu não vou nem sair porque, né, eu vou ter que botar essa roupa que eu usei ontem, ou eu não sei, eu não vou dar oi lá para o pastor Kleber, ele tinha que ter vindo me dar oi, né? Eu sou sempre uma vítima, eu tenho muitos problemas, ninguém tem problema, só eu tenho problema, né? Ninguém tem problema. Como que você se vê? Talvez você se encaixe nesse perfil. Será que você é uma pessoa que se vê assim? Sempre você é a vítima, sempre você tem a pior situação. Às vezes está bem, tem que achar uma coisa ruim para dizer que você é a vítima. Né? A autopiedade, a autocomiseração é pecado diante do Senhor. Será que você tem se visto assim? Como você tem se visto? Lembra que Deus não vê como a gente vê. Ele vê diferente. Ou você sempre é melhor em tudo? Eu sou melhor em tudo, né? Eu me visto melhor, eu sou melhor, e aí eu canto no louvor, eu sou melhor, né? Eu estou lá no altar, eu sou melhor, eu tenho um emprego melhor, eu ganho mais, eu falo mais bonito. Será que você se encaixa nesse perfil? Como será que você se vê? Pensa um pouquinho. Quando você pensa na sua vida, nas suas conquistas, naquilo que tem pela frente, como você tem olhado para a sua vida? E a terceira pergunta é como Deus nos vê? Será que Deus vê em nós aquilo que nós vemos na maioria das vezes? 1 Samuel 16:7, nós lemos, vamos ler juntos esse versículo em voz bem alta. Fala assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Amém. Deus, Ele vê o coração. Deus vê o que nós temos de melhor.
Porque foi Ele, é dele que nós somos criados, dele nós somos gerados, Ele sabe tudo o que nós somos, o que nós temos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, e Ele vê o melhor que há em nós. 1 Samuel 15, 22 e 23, já está ali junto, vocês podem acompanhar, fala, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então aqui é uma palavra que o rei Saul recebeu, mas nós podemos meditar principalmente no 22, que para Deus é muito mais importante que nós obedeçamos a sua palavra, do que nós façamos coisas que muitas vezes, principalmente dentro da igreja, a gente faz, eu tenho que fazer, né? Eu vou fazer, se eu não fizer o que vão falar, ou eu preciso fazer para manter uma aparência. Mas o que mais importa, o servir dentro da igreja é de extrema importância. Congregar, servir na casa, né? É muito importante. Mas não adianta de nada nós fazermos, se nós não obedecemos à vontade do Senhor. Porque para Deus é melhor o obedecer do que o sacrificar. Deus vê as coisas diferentes de como nós vemos. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, né? A gente conhece a história de alguns deles. E com certeza Jesus não escolheu os discípulos por causa das suas qualidades, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no Pedro, né? Pedro era bem esquentado, brabo, né? Era faca na bota, né? Era no fio da faca mesmo. Ele era muito brabo, muito irritado. Judas, né? Era um ladrão. Entre outros dos seus discípulos. Se Jesus fosse olhar para aquilo que eles eram, quando ele conheceu eles, Jesus jamais teria escolhido os seus discípulos, né? Mas quando ele escolheu, ele viu o que nós não conseguimos ver. Ele viu o coração e ele sabia que aqueles homens tinham um grande potencial. E vocês acham que os discípulos tinham potencial? Tinham, né? Porque eles cumpriram o ID e a palavra, o evangelho chegou até nós hoje. Não é verdade? Vamos glorificar a Deus por isso. Porque através de Jesus e da vida desses discípulos, onde muitos não acreditavam neles mesmos, talvez você hoje está aqui. E como você se vê? Talvez você nem acredite mais em você. Eu não sei como está o seu coração, os seus pensamentos, mas o Senhor sabe. E talvez você seja assim como alguns dos discípulos de Jesus. Mas eu quero dizer para você que o Senhor acredita em você. Porque Ele vê o seu coração e Ele sabe o que você tem de melhor. Talvez hoje você nem imagine que daqui a 1 ano, 2 ou 3, você possa sim estar servindo no louvor, você possa estar servindo aqui na igreja, fazendo a diferença na vida de alguém, mas o Senhor sabe, persevere. Persevere, não desanime, porque Deus vê o que há de melhor em nós. Mas, ok, Bruna, Deus vê o coração, né? Mas eu quero ser mais parecida com Jesus, eu quero ser mais parecido com o Senhor, eu quero ver. Eu quero conseguir ver o potencial e acreditar, eu posso. Como que a gente faz isso? Como nós podemos fazer como Deus faz? Se Deus vê o coração. Agora eu quero que você faça assim. Olha para quem está perto de você e tenta ver o coração dele. Olha assim, vê se tu enxerga o coração da pessoa aí. Não dá para ver, né? Não tem como ver o coração. Não dá nem para ver o coração. Você sabe que o coração está batendo aqui, né? Sabia que o coração ele é o único músculo do corpo que não para nunca? O coração nunca para, é um músculo que nunca para. Todos os outros músculos do nosso corpo, quando a gente relaxa, quando a gente dorme, eles descansam, mas o coração não.
Porque ele está sempre pulsando para fazer com que o sangue fique circulando e a gente tenha vida. Então, o coração é vida. Você sabe que ele está batendo aí, né? Olha para o teu coração aí. Você vê ele batendo, pulando? Mas tu acredita que tem um coração aí dentro? Quem acredita que tem um coração batendo aí dentro? Levanta a mão. Glória a Deus, porque tem. Tem um coração batendo aí, muito batendo. Mas, Bruna, a gente não é Deus. Não é. Não tem como ver. Como é que eu vou ver o coração? Como é que eu vou conseguir ver o coração do meu próximo? Né? Ver o que tem ali dentro, ver o melhor dele. Como eu posso fazer isso? E tem uma palavra, talvez você já tenha escutado ela, que chama empatia. Alguém já ouviu falar sobre empatia? Levanta a mão, quem escutou essa palavra? A palavra empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que o outro sente. A empatia leva as pessoas a ajudarem outras pessoas. Então, a empatia é nós nos colocarmos no lugar de outra pessoa. Isso é empatia. Empatia do grego é empatheia, que significa paixão. E eu não sei vocês, mas quando eu começo a pensar dessa forma, eu começo a olhar para Jesus. E Jesus foi um homem muito empático. Acho que foi ele que criou a empatia. Porque se empatia é nós nos colocarmos no lugar de alguém, isso significa paixão, nós precisamos lembrar de Jesus, não é? Jesus é paixão, é amor intenso. E ele se colocou no nosso lugar. Ele se colocou em uma situação onde eu e você deveríamos estar. Que a gente, na dança das meninas, a gente pôde visualizar isso, né? Lembrar da cruz de Jesus. A cruz, tudo nos remete a Jesus. E ele fez isso por nós. Eu quero passar um videozinho. Queria que vocês, sim, prestassem bem atenção nele. Ele é um vídeo em inglês, mas ele tem uma legenda bem grande em português. Eu vou tentando ajudar acompanhando, mas eu quero que vocês assistam ele para a gente continuar. Tá bom? So Isso what é is empathy? empatia. Empatia é And why is diferente it de simpatia. very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking. Então, essa So what is enfermeira, empathy? né, And why is colocou it 4 pontos da very empatia, different como than ela é sympathy? importante, porque a Empathy empatia nos conecta com as fuels connection. pessoas. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking. Mudança de perspectiva. Será que não vai rodar? Quer tentar mais uma vez? Nós vamos tentar mais uma vez. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking. Não tem problema. Vamos lá. Mas então, esse vídeo está no YouTube, se vocês quiserem assistir. É empatia versus simpatia. O que ele diz resumidamente é que nós, nas situações do nosso dia a dia,
muitas pessoas chegam para nós nos contando situações muito difíceis. Situações em que nós, muitas vezes, podemos, né, ser a pessoa em questão. Por exemplo, uma doença grave, ou um aborto, ou um roubo. Situações difíceis, um divórcio, um filho que foi expulso da escola. Muitas, muitas situações. Principalmente nós, como igreja, vamos ouvir muitas pessoas trazendo a sua vida, abrindo o seu coração para nós. E nós, muitas vezes, a nossa atitude é nós sermos simpáticos. É dizer, a pessoa chega para você e diz, eu tive um aborto. Nossa, mas que bom, você ainda pode ter um outro filho. O meu filho, Joãozinho, foi expulso da escola. Ai, mas ainda bem que a Sara não, né? A tua outra filha ela é uma boa aluna. Ai, pois é, roubaram o meu carro. Que bom, pelo menos não te machucaram, né? A gente passa por essas situações e com isso nós queremos ajudar. Mas quando nós agimos dessa maneira, nós agimos com simpatia. A diferença de nós agirmos com empatia é quando a pessoa chega para você e conta, o meu filho, Joãozinho, foi expulso da escola. Em vez de nós dizermos, puxa, mas a sua filha Sara, não, ela é uma boa aluna, que bom. Você diz, puxa, que bom, obrigado por ter compartilhado isso comigo. Vamos orar pelo Joãozinho. O que eu posso fazer para te ajudar com o Joãozinho? Conseguiram ver a diferença? Essa é a diferença, é nós nos colocarmos à disposição. Quando nós somos empáticos, quando agimos com empatia, as pessoas se aproximam de nós, nós delas. E ali há uma oportunidade de nós gerarmos vida na vida. Assim como Jesus fez, e nós queremos fazer o que ele fez, amém? Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui hoje? Discípulas, levanta sua mão. Nós queremos nos tornar mais parecidos com o nosso discipulador 1, amém? Com Jesus, é isso que nós queremos. E essa é a capacidade da gente se colocar um no lugar do outro, né? E isso se desenvolve dessa maneira. E também ajuda a gente a compreender o comportamento do outro. Porque às vezes, no fato da pessoa fazer algo de uma forma diferente que nós faríamos, nós julgamos aquilo. Mas nós precisamos conversar, estar com a pessoa, orar com ela, e talvez a forma como ela agiu foi até melhor do que a nossa. E nós sermos humildes em reconhecer isso. Assim nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. E nós vamos abrir em Hebreus 13, versículos do 1 ao 4. Abra na sua Bíblia, para nós estarmos lendo juntos. Hebreus 13, dos versículos 1 ao 4. Fala assim, seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se vocês estivessem presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vocês mesmos em pessoas fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Esse texto, para mim, ele é um texto que fala muito de empatia. Porque aqui está dizendo, lembrem-se dos que estão presos, como se vocês estivessem presos com eles. Lembrem dos que estão sendo maltratados, dos que foram maltratados, como se vocês estivessem também sendo maltratados. Por quê? Porque dessa maneira, quando uma menina for estuprada, você não vai dizer, ela foi estuprada porque a culpa foi dela, porque ela fez isso, isso e isso. Você vai pensar, puxa, ela foi estuprada, o que eu posso fazer para mudar, para ajudar ela e para mudar essa situação? Você está entendendo a diferença? Como nós hoje, como igreja, temos agido diante da sociedade, principalmente. Como nós temos olhado e visto as pessoas. E aqui fala também, não deixam de ser hospitaleiros, porque muitos receberam anjos nas suas casas sem saber. E sejam abertos para receber as pessoas,
Porque talvez aquela pessoa, você pensar, ela dentro da minha casa, fazer um discipulado lá, uma célula, não sei. Muitos receberam anjos sem saber. Abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem falado nessa noite. E eu ia deixar o versículo 4 de fora, mas eu vim no carro orando, falando com meu esposo, e eu disse para ele, eu creio que Deus tem algo para falar. E aqui diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O que isso tem a ver com empatia? Digno de honra é a sua cama, o seu casamento. Deus ama a família e o casamento. Se você pensar na sua esposa e você no seu esposo, em todas as coisas onde você não quer que ele sofra de maneira nenhuma, você vai agir com empatia. Porque você vai se pôr no lugar dele. Você vai guardar o seu casamento, porque você se importa. Porque você sabe como doído seria para você se o seu cônjuge fizesse para você. No matrimônio precisa ter muita empatia. A gente precisa se colocar um no lugar do outro. Né, amor? Não é fácil às vezes, mas vale muito a pena. Coloque o seu casamento, olhe para sua esposa e para o seu esposo e seja com ele empático. Dê a sua vida por essa pessoa que você prometeu até a morte. Ficar junto com ela. Abra também em 1 Pedro. 1 Pedro 4, versículo 8. Já vou lendo para nós não estarmos perdendo tempo, né? Fala que acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, nós precisamos ser intensos no amor. Porque é tão difícil nós olharmos para as pessoas e não ver os erros e os defeitos dela. É tão difícil. Mas aqui está dizendo que se nós tivermos um amor intenso, o amor de Jesus foi intenso. Porque ele foi até o fim. Se nós tivermos um amor assim, aqui a palavra diz que cobre multidão de pecado. Não existe pecado que faça você não amar e cuidar e dar a sua vida por alguém. Porque o amor de Deus cobre multidão de pecados. E isso serve para você também, que acha que não há esperança para a sua vida. Serve para você, que não consegue ver o melhor de você que Deus está vendo. O amor de Deus cobre multidão de pecados. Não há pecado, não há nada que resista ao poder e ao sangue de Jesus. Creia nessa palavra. Eu vou ler ainda mais 2 versículos. Que é em Romanos 12, 10. Romanos 12, versículo 10 fala: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então aqui o amor de Deus, né, um amor de irmão, um amor de fé. Amem uns aos outros nesse amor, preferindo-vos em honra. Olhem aquilo que é bom, coloquem em honra, enfatizem o que é bom. Né? O ser humano tem tendência de olhar para o que não está bom, né? Por exemplo, hoje eu e o Josu, a gente chegou aqui, se eu fosse falar assim, de tudo de bom que eu vi na igreja, eu ia ficar falando todo o tempo da pregação, porque olha, que bênção, né? Cheguei e já falei para a pastora, um monte de formiguinha trabalhando, e todo mundo ali servindo, um carinho lá no fundo para quando eu terminar o culto, tanta coisa boa, os horários, olha que legal, que diferente. Aí eu podia olhar lá para a igreja de Sapiranga, né? E dizer, talvez seria melhor começar o culto 7h30 mesmo do que às 7, né? Porque a gente tem tendência a olhar, comparar aquilo que não é bom. Mas nós precisamos olhar porque é bom. E esse versículo diz, prefiram-vos em honra. Honrem uns aos outros, se motivem, se animem, se amem. Olha o que você tem de bom. Aí eu falei também para o meu esposo, se a gente olha tanto que é ruim, aí quando muda, porque a gente queria que mudasse, aí daí também já é ruim, daqui a um tempo era melhor de outro jeito, né? Então a gente precisa olhar porque é bom, o que nós já temos, e Deus tem nos dado tanto. Amém? Deus tem nos dado tanto. E o último versículo, para encerrar essa palavra, é em Salmos 48.
Salmos 48, versículo 9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu tempo. Vou ler ainda o 10. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Glória a Deus. A misericórdia de Deus está nesse lugar, amados.